Olá, pessoal! Essa é a nossa última aula da disciplina de auditorias da qualidade. E eu trago para vocês o tema da auditoria 5S. Então, o intuito aqui é a gente nivelar os conceitos sobre a ferramenta que vocês já devem ter visto na disciplina de ferramentas da qualidade. E a gente faz a associação à sistemática de auditorias. Nada mais é do que saber aqui como aplicar todos os conceitos da ferramenta dentro de um processo de auditoria. Vamos conhecer? Então, vamos lembrar que a ferramenta 5S, ou também chamada de programa 5S, nada mais é do que desenvolver dentro do ambiente organizacional 5 ações que começam com a letra S, com origem das palavras japonesas. E a gente aqui traduz para o português e entendemos o que essas ações trazem de importante para o ambiente organizacional. Bom, se faz necessário a gente lembrar que é uma ferramenta da qualidade e que essa ferramenta, a gente costuma dizer que vai arrumar a casa, tá? Então, são ações que você acredita assim, são fáceis, são simples, mas que, na verdade, muitas empresas não sabem aplicar de forma eficiente, tá? Então, por isso o programa existe, para que você consiga colocar em prática de verdade a ferramenta. Então, vamos lá. Os 5 sensos são o senso da utilização, o senso da organização, o senso de limpeza, o senso de padronização e saúde e o senso de autodisciplina. No senso de utilização, nós procuramos utilizar adequadamente os recursos e as instalações da organização. Aqui, o intuito maior é evitar desperdícios. Então, por mais que a empresa às vezes pratique ou treine os funcionários para ter esse senso de utilizar os seus recursos para buscar aquela eficiência tão requerida, mas às vezes ela não é feita na sua totalidade. Então, dentro do programa 5S e associado à auditoria, a gente consegue buscar a utilização desse S com maior eficiência. Vamos conhecer os outros. O senso da ordenação. Aqui eu busco trabalhar adequadamente os recursos, tornando o ambiente seguro e produtivo. Eu vou ordenar de acordo com as prioridades realizadas, das ações realizadas dentro da empresa, ou eu vou ordenar para que eu tenha ali uma sequência lógica de utilização para que eu torne o processo mais rápido. Senso da limpeza. Aqui a gente busca ter postura de inspeção, visando o zelo pelos recursos e as instalações. E claro, gente, sempre observar a fonte da sujeira, para que a gente busque eliminar aquela sujeira na fonte. Às vezes algo está sujo, que pode levar a danificar alguns materiais ou equipamentos, e aquilo pode estar acontecendo rotineiramente por alguns motivos que podem ser atacados, e geralmente isso a gente chama de atacar na fonte, tá? Padronização e saúde é o outro senso que vai buscar padronizar os ambientes e as atitudes dos funcionários, né, para tentar manter os últimos 3 S's. E, claro, se eu consigo fazer uma utilização adequada das instalações, dos recursos, evitando desperdício, ordenando os materiais a serem utilizados de acordo com as prioridades de produção, tentando fazer com que eles sejam mais seguros, buscar identificar os pontos de sujeira e buscar sempre a limpeza, buscando o zelo, a gente vai estar garantindo a saúde e higiene no trabalho. E, por último, o senso da autodisciplina, que é para buscar manter a ordem e a limpeza no dia a dia e cumprir as normas e regras e procedimentos que a empresa estipula para os funcionários, né, para todos que convivem naquele ambiente. O senso da autodisciplina também requer que a gente faça uma avaliação do próprio programa 5S, para que ele seja aquilo
contínuo dentro da empresa, e não algo que aconteceu durante o mês apenas uma vez e mês que vem vai ser verificado novamente. Não. Essa autodisciplina requer a conscientização dos funcionários para o próprio programa, a execução do programa. E quais os objetivos, então, de uma auditoria 5S? Com a auditoria, nós já conhecemos que é um processo sistemático, com início, meio e fim bem definido. A gente consegue, então, fazer uma avaliação daquele ambiente, identificando os pontos em que ele pode melhorar e em que pontos está falho em relação ao que diz os 5 S do programa 5S. Então, o objetivo da auditoria é possibilitar a melhoria no ambiente, medir o padrão, verificar como está sendo realizado o 5S, se está sendo feito da forma correta, contínua, compara com o padrão, né, o que está acontecendo com o que foi estipulado anteriormente. A auditoria ela vai tentar fazer com que o programa seja mantido, né? Então, se eu consigo fazer uma auditoria contínua em relação ao 5S, eu vou estar dizendo aos funcionários que a gente vai estar de olho, que a gente precisa avaliar se está sendo tudo ok. E, claro, serve como uma avaliação do plano de implantação. Quando eu quero fazer o 5S acontecer dentro da empresa, eu estipulo um plano de ação e a auditoria vai verificar se esse plano está sendo realmente seguido. O objetivo da auditoria 5S também deve ser comparar a evolução entre as instalações. Quando a gente fala sobre qualidade integrada, tem os setores voltados para um objetivo em comum. Então, o 5S é uma ferramenta que deve ser em comum entre os setores. E aí a gente faz essa comparação para saber até, a gente chama até de benchmark interno, para saber até se um setor está fazendo algo diferente de outro setor, para que a gente possa trocar informações e gerar as melhorias do próprio programa 5S. E a auditoria também pode servir para verificar o estágio de consolidação da implantação. Então, às vezes, você coloca em prática os 5S, mas em forma contínua, gradativa, né? Então, eu consigo colocar ali algumas atividades em alguns setores, em outros eu já não consigo, aqueles atividades todas, eu só consigo uma parcela. Então, a auditoria pode também ser direcionada para verificar em que estágio cada setor está em relação a um objetivo de auditoria 5S ou um programa 5S. Quais os fundamentos para uma boa auditoria 5S? Bom, é preciso dominar os conceitos do 5S, né? Não adianta achar que é algo simples, é limpar, organizar, jogar o que não é necessário. Não, não é só isso. A gente está falando aqui de uma empresa que precisa estipular censos, né, a conscientização sobre algumas atividades que vai trazer uma eficiência para o ambiente. Então, eu preciso realmente conhecer essa ferramenta. Geralmente, quem faz a auditoria 5S é uma pessoa que passou por vários programas, né? Da execução de alguns programas de 5S. Então, eu preciso também observar potenciais de melhorias de acordo com o estágio atual na área. Não adianta ser detalhista em áreas com padrões muito baixos. Então, às vezes, você chega no setor e vê que ali realmente está uma bagunça, que eu não tenho 5S ali, nenhum S, né? Então, não adianta também você já drasticamente querer que aquele setor, aquela coisa assim, revolucionária, venha a mudar rapidamente para a metodologia 5S. Então, você aqui precisa usar o bom senso da auditoria, né? E tentar fazer com que aquele setor façam atividades gradativas que depois se tornem contínuas. Também é necessário, na auditoria 5S, adequar os critérios às características de cada área. Tá? Então, tem áreas que
Algum S vai ser bem mais criterioso, outro não. Então, depende muito das atividades realizadas naquele setor. E, claro, como eu já mencionei, usar o bom senso. Contar também com a boa vontade do auditado. E depois nós temos aqui as características de um auditor 5S. Ele precisa ser familiar com a área auditada, então ele precisa conhecer aquela área, saber o que ela realiza, quais as suas atividades, o que é feito ali. Ele precisa ter independência da área auditada, então ele precisa conhecer, mas não ter trabalhado ali, tá? Nem trabalhar. Ser organizado, ser flexível, ser capaz de resistir a pressões. Né? Às vezes o auditor, isso é uma característica de auditor para qualquer auditoria. Às vezes ele precisa responder a algumas perguntas da empresa a ser auditada, que requer, às vezes, um pouco mais de paciência, né, de compreensão. O que mais? Está fundamentado nos critérios de avaliação, então, definir muito bem o que cada S vai requerer, para quando eles possivelmente ser interrogado, ele saber descrever o critério que ali está sendo investigado. Ter capacidade de negociar para tentar fazer com que a empresa entenda a necessidade daqueles fatores que estão sendo observados acontecerem. Não gerar polêmica, né? Ser ético, ser imparcial e ser objetivo. As características do auditor 5S são as mesmas características requeridas por qualquer auditor de qualquer auditoria. E aqui nós temos uma tabela que traz as fases da implantação dos censos dentro das empresas, tá? Então, nós temos aí a descrição dos censos, temos como preparar, né, como ir estudar esses censos dentro da organização. Depois nós temos aí algumas ideias de como implantar esses censos dentro da empresa e depois nós temos a coluna de como manter o programa 5S. Então, vamos lá. Nós temos aí o censo da utilização. Na preparação desse censo, é necessário identificar o que é necessário para a execução das tarefas e por que necessitamos daquilo. A pergunta por que vai acontecer em todos os S, tá? A gente precisa identificar as causas. Então, na aula que eu vou mostrar um exemplo de auditoria 5S em uma empresa, a gente pratica justamente essas perguntas na hora de investigar, né, o que está acontecendo dentro da empresa. Então, se eu entro num ambiente, por exemplo, administrativo, que eu tenho ali uma mesa com computadores, com materiais de trabalho administrativos, e eu percebo que eu tenho várias CPUs, por exemplo, só uma é utilizada. Então, o porquê que eu tenho várias CPUs e só uma está sendo utilizada? Então, é possível descartar algo? Se sim, ótimo, eu estarei concretizando o censo da utilização. Se não, é porque deve ter algum motivo, isso deve ser investigado, explicado, e daí se toma a decisão do que fazer com aquelas outros materiais, tá? Então, o que se faz quando eu quero implantar o censo da utilização? Prover o que é necessário para a execução das tarefas e descartar aquilo julgando desnecessário ou em excesso. Essa é a implantação do censo da utilização. O censo da ordenação. A gente vai definir onde e como dispor os itens necessários para a execução das tarefas. Isso requer, gente, uma identificação de como a tarefa acontece, para que eu possa dispor todo o material na forma, né, ou na prioridade, na sequência requerida por aquele funcionário, tá? Isso também leva a algumas práticas da qualidade. Por exemplo, a gente tem o sequenciamento FIFO e LIFO, né? PEPs e UEPs, quando a gente traz para português. Né? Quem entra primeiro, sai primeiro. Entra primeiro, vai sair por último. Esse tipo de sequenciamento acontece muito dentro das empresas. E a gente pode praticar essas ideias aqui no censo da ordenação, tá? Então,
Por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos alimentícios e lá no seu armazém ela vai ordenar pela data de fabricação e validade. Então, vamos considerar a validade mais presente, né? Uma coisa mais necessária para poder ordenar aqueles materiais lá no almoxarifado, digamos assim. Então, eu vou dizer, quem chega primeiro vai ter que sair primeiro. Os outros que vão chegando depois é para a fila de trás. Então, essa é uma forma de eu garantir, então, a validade e a utilização daqueles materiais e não gerar desperdício. Então, isso está dentro do senso da ordenação. Então, como implantar? Guardar, acondicionar, sinalizar de acordo com as definições feitas na fase anterior, tá? Senso da limpeza, identificar as fontes de sujeira, identificar causas, limpar e planejar a eliminação das fontes de sujeira. É isso que faz esse senso. Como eu implanto? Eliminando os riscos no ambiente de trabalho ou atenuando seus efeitos. Já o senso da autodisciplina é o momento de identificar não conformidades com os padrões existentes e as oportunidades de melhorias para os 4 últimos sensos já vistos. Como eu implanto? Eliminar as não conformidades encontradas na fase anterior. Tá? Lembrando que esse senso é também o momento de você fazer os funcionários repensarem sobre o que estavam fazendo e o que precisa ser feito daqui por diante. É a própria conscientização da importância do programa 5S. E como manter o programa 5S? Então, eu vou tentar consolidar os ganhos obtidos na fase de implantação, de forma a garantir que os avanços e os ganhos serão mantidos. Então, mostrar, sempre é importante fazer a conscientização dos funcionários, mostrando o que foi ganho com a implantação do 5S. Padronizar as ações de bloqueio que se mostraram eficazes na eliminação das causas. Então, trazer essa ideia de o que é bom vai permanecer e também, se podemos melhorar, vamos melhorar. E promover ações de bloqueio contra reincidências, né, mecanismos à prova de bobeiras. Então, às vezes, as ações realizadas podem requerer aí uma questão de conscientização voltada para o não é besteira, é importante. Identificar a causa de uma sujeira pode nos ajudar a ganhar tempo ou então até mesmo diminuir alguns custos de limpeza ou de quebra de material, tá? A gente percebe que a questão de limpeza em maquinário às vezes é a fonte, né? É a causa de equipamentos quebrarem e levar o orçamento da empresa a subir. Então, a importância de você mostrar que isso não é besteira e que é necessário para o bom funcionamento da empresa é, sim, válido e faz parte do programa 5S. E aqui, gente, por último, eu trago o PDCA na auditoria 5S. Então, a gente viu que as normas de auditoria, a 19.011, a norma de qualidade 9.001, elas são baseadas no PDCA. Então, trazer o PDCA para a auditoria 5S é justo, é óbvio que vai ser necessário. Então, você fazer um planejamento da auditoria, dizendo em que setor eu vou analisar, o que eu vou investigar, de que forma, né? Geralmente a auditoria 5S você precisa primeiro conhecer muito bem o setor, tirar fotos, né? Lembrando que os fundamentos, os princípios de auditorias também valem aqui para a auditoria 5S, então eu estou falando aqui de documentos, né? Tirar foto, evidências que devem ficar dentro da empresa que você vai realizar a auditoria, tá? É a questão do princípio aí da confidencialidade, tá? Então, você planeja muito bem, determina os critérios que cada S permite ser determinado, entende muito bem esses critérios e a realidade da empresa, para depois partir para a realização da auditoria. Na realização da auditoria, as fotos que você tirou no planejamento já vão servir de evidências
E aí você pode começar a realizar a questão de eu tenho a evidência, qual é o critério, e começar a realizar as constatações aqui nesse momento do PDCA. Quando você finaliza as constatações, você vai concluir, ainda na fase do executar. Quando você concluir, você vai dispor para a empresa um relatório em que você informa lá todos os planos de melhorias voltados para a ferramenta 5S. E aí é o momento de você fazer uma avaliação da sua própria auditoria, saber se você fez com eficiência, ou até mesmo avaliar a empresa depois de um período e saber se tudo aquilo que você indicou está sendo trabalhado, tá? E a partir daí, você como auditor, você pode praticar as ações de correção para as próximas auditorias, observando tudo o que foi realizado anteriormente, tá? E fazer as melhorias acontecer. Então, isso é o ciclo PDCA para a auditoria 5S. E é isso, pessoal. Esse é o material que eu separei para vocês sobre a auditoria 5S. Nos encontros síncronos, nós vamos conversar mais sobre essa ferramenta. Na verdade, eu pedi autorização de uma empresa em que eu realizei a auditoria 5S para mostrar para vocês um pouco da sistemática da auditoria lá, tá? Não coloquei aqui por questões de ética e confidencialidade, mas no encontro síncrono eu não vou poder gravar também lá, mas eu vou mostrar, quem puder participar, eu vou avisar antes e vai ser bem bacana ver um pouquinho da prática da auditoria 5S. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até!